Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário vocês estarão assistindo o nosso Perito Cast. Vamos para o nosso 4º episódio. Como nós falamos aqui, nós tratamos de vários assuntos que sejam de interesse da nossa categoria, dos profissionais que trabalham na segurança pública e dos funcionários públicos de um modo geral também, como hoje é a temática que nós escolhemos. Então, hoje nós vamos falar sobre o assédio moral no trabalho, as prevenções, as consequências e as punições, né, doutora? Então, hoje eu estou aqui com uma convidada, doutora Ana Valéria Tardim de Vasconcelos. Muita honra tê-la aqui. Ela é procuradora do trabalho e coordenadora regional, né, da Coordenadoria da Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho, a Cordigualdade, né? Cordigualdade. E a doutora está aqui representando o Ministério Público do Trabalho. Nos sentimos muito honrados de a senhora ter aceito nosso convite, né? É uma temática que hoje está muito em voga. Realmente, a gente não tem mais como fugir de ter que conversar muito bem sobre ela. Até para a gente poder dirimir algumas dúvidas, minimizar alguns casos, né? E as pessoas entenderem o que de fato ocorre. Então, seja muito bem-vinda, doutora Ana. Eu quero que a senhora se apresente aqui para a gente. Pois tá, ok. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Que também esse Perito Cast, né? Pode ser passado a qualquer horário, né? Muito obrigada, inicialmente, pelo convite do Ministério Público do Trabalho estar aqui, né, nessa conversa de um assunto tão importante, né, tão precioso hoje dentro da sociedade, que trata muito do adoecimento das pessoas. Eu queria primeiro fazer minha autodescrição, que eu sou uma mulher branca, estou com roupa laranja, né, meus cabelos estão um pouco, né, alourados, né, para ficar um pouco mais claro e mais nova, né. Eu uso óculos, mas nesse momento não estou usando óculos, estou aqui dentro desse estúdio maravilhoso. Então, eu sou procuradora do trabalho, na verdade, procuradora do trabalho no município de Sobral. Então, eu respondo por toda a região norte, são mais ou menos 59 municípios. O Ministério Público do Trabalho ele é um ramo do Ministério Público da União, junto com o MPF, o MPDF e o Ministério Público Militar. Então, a nossa missão, que é a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais indisponíveis, mas sempre relacionado ao trabalho. Nós não atuamos na questão criminal. Nós temos MPF e MPE, dependendo da matéria. Certo. Então, nossa missão é principalmente, né, na defesa da ordem jurídica em relação às relações de trabalho. E eu também sempre gosto de destacar que nós não defendemos um trabalhador, mas sim a coletividade. Então, nós temos o advogado, que defende, né, individualmente o trabalhador, né? O sindicato defende o trabalhador, mas naquelas matérias, né, de grande repercussão social, onde há um interesse coletivo, aí sim o Ministério Público do Trabalho ele adentra. Né? Então, para a gente passar essa missão que nos foi confiada pela Constituição, nós temos algumas matérias, né, que nós elegemos prioritárias. E esse tema que a gente vai tratar aqui, né, que é o assédio moral, é justamente uma das matérias prioritárias de atuação do MPT. Ótimo, muito obrigada, doutora. Inclusive, a doutora trouxe aqui para a gente uma cartilha, né, do Ministério do Trabalho sobre o assédio moral, né, falando aqui um pouco do que é, uma forma bem resumida, né, em relação também à parte de saúde mental do trabalho, que em breve a gente vai ter uma convidada tratando especificamente disso. E em relação também ao trabalho das mulheres no mercado de trabalho e em relação também ao assédio eleitoral. Então, ela trouxe aqui um material muito rico para a gente. Muito obrigada, doutora. E gostaria aqui de saber se nós podemos aqui iniciar, né, para que os nossos telespectadores também comecem a entender um pouco mais desse tema que hoje tanto se fala. O que é o assédio, doutora Ana, de fato? O que configura o assédio? É importante essa pergunta, né? Hoje vivemos num mundo tão acelerado, Rosane, que as pessoas hoje não param mais dentro do trabalho, nas suas relações, né, para ver o outro, né? E a partir dessa falta de olhar de ver o outro, né, muitas vezes de adoecimento, muitas vezes começa início essas condutas de assédio, porque o assédio é qualquer conduta, pode ser ela comissiva, omissiva, que venha ferir a dignidade da pessoa. Certo. Então, como é que a gente pode configurar na prática? Muito mais pelos exemplos, porque cada vez mais as ações se modificam dentro da sociedade. Uhum. Então, nós podemos ter um assédio vertical, né, descendente, que seria um superior hierárquico, né, diante do seu subordinado. Há também um assédio que é o vertical mais ascendente, que é do subordinado para o superior hierárquico. E como poderia ser? Várias condutas, desde um simples bom dia, a falta de um simples bom dia, certo? Dentro do ambiente do trabalho, pode configurar um assédio moral?
Depende. Então, se você entra no ambiente, você tem uma sala com seus colegas, dá bom dia a todos, mas aquele ali você não dá um bom dia. É porque você esqueceu? Não. Então, aquela pessoa começa, né? A pessoa que está sendo, ela inicialmente às vezes nem acha que está sendo assediada, mas ela começa a pensar, por que ele não me deu bom dia? E começa a achar que a culpa é da pessoa. O que foi que eu fiz? Né? Então, isso começa realmente, né, a ferir psiquicamente aquela pessoa, né, fisicamente, moralmente, né, psicologicamente. E o adoecimento começa assim, de pequenas, né, condutas. Muitas vezes começa de pequenas condutas. Por isso, a gente vai falar muito aqui, Rosane, de prevenção. Certo. Porque é preciso prevenir. Porque, muitas vezes, o assédio moral ele inicia de condutas internas, falta realmente de transparência naquilo que você quer. Muitas vezes, passar uma missão, se você não passar de forma objetiva, da forma que você quer, né, e que com clareza para aquela pessoa vai interpretar da forma dela, e quando houver a cobrança vem de uma forma que ela não esperava. Entendi. E essa cobrança pode ser agressiva, né, e aquela pessoa, puxa, entendi assim. E a gente percebe que faltou aqui um diálogo, uma transparência, uma comunicação objetiva, uma comunicação não violenta. A gente fala muito disso, de comunicação não violenta. Então, por isso que vamos falar sempre, prevenir. Por que prevenir? Porque quando o assédio ele se instaura no ambiente, né, porque ele degrada o ambiente, e muitas vezes a dor é irreparável. Quando a gente atinge a nossa honra, a nossa dignidade, aqui fere para sempre. Com certeza. Não tem como a gente retornar. Certa vez, nós acompanhamos muito nos nossos inquéritos, né? Nós temos muitas denúncias de assédio moral dentro das relações de trabalho, e certa vez me marcou muito um depoimento, né, de uma pessoa de nível superior, inclusive, quando ela falou que ela foi assediada de tal forma no ambiente de trabalho, ela tinha 20 e poucos anos, que ela disse que nunca mais queria retornar para o ambiente de trabalho. E isso é muito forte. Ela já tinha passado por acompanhamentos psicológicos, mas ela disse que não tinha mais a mínima condição de entrar no ambiente de trabalho, de tão ferida que ela estava, a sua dignidade. O trauma, né? O trauma. Então, quando realmente o assédio moral ele se instaura no ambiente de trabalho, é porque nós erramos, né? Nós erramos na prevenção, nós erramos no diálogo, na comunicação, nós erramos porque não vimos no outro, né, que ele estava adoecendo. Porque é importante também que todos, né, possam se aproximar daquela pessoa e acolher para que ela possa se empoderar e dali ela seguir a vida. Então, é muito importante essa prevenção. Muito obrigada, doutora. Então, o que de fato configura já ficou aqui mais ou menos já respondido pela doutora Ana. Então, assim, doutora, às vezes se confundem, né, alguns tipos de assédio, né, o assédio sexual, o assédio moral, stalking, bullying, né? Eu tive que dar uma estudada sobre isso para conseguir falar com alguém com tanta propriedade em relação a essa temática, que a senhora trabalha de forma rotineira com isso. Então, como este, na maioria das vezes, ocorre, o que é que chega mais a vocês, doutora? É o moral? É o sexual? É mais em homens? É mais em mulheres? Como é que isso está acontecendo hoje para que as pessoas entendam os tipos de assédio? Né? O bullying, o assédio sexual, na verdade, são todos assédios, né? O assédio sexual é justamente quando você fere ali a liberdade sexual. O assédio agora eleitoral, você fere justamente a opção política, né? Hoje também o assédio eleitoral, né, ele veio também com muitas denúncias. O que geralmente chega, né, no Ministério Público do Trabalho hoje é principalmente o assédio moral. Principalmente em relação a que tipo de assédio, né? De limitações de banheiro. Muitas empresas limitam, né, daquela questão de, né, cobrar metas, né, não pode utilizar o banheiro, e ali limita, né, aquela questão da higiênica daquela pessoa, né, de limitação de ir, que muitas vezes a pessoa precisa ir no horário que ela desejar. Então, há uma limitação. Assim, também a cobrança excessiva de metas, porque quando a gente fala de assédio moral, é sempre tratado o abuso, né? É possível cobrar metas? Sim, todos nós temos metas. Nós temos metas no dia a dia, né? Porque senão o trabalho não avança, nós temos obrigações a cumprir. Mas, quando ele passa para o abuso, aí sim pode ser sim, configurado, né, o assédio. Então, o bullying, né, começou nas escolas. Né? Então, aquele aluno que chega, novato, né, que muitas vezes ele é excluído, muitas vezes porque ele é diferente, né, aquele grupo acaba excluindo. Né? Então, quem são essas maiores vítimas? Os estudos e os dados, né, que a gente vem, né, acompanhando, principalmente as mulheres, as pessoas de uma certa idade, que justamente não se adequam mais, né, a essa tecnologia também, hoje, né, estão sendo muito assediadas, porque estão sendo excluídas, né, dentro do mercado de trabalho,
dentro daquelas posições. Nós que somos servidores públicos, né? No momento da pandemia, nós precisamos muito dos sistemas para trabalhar em casa. Então, muitas dessas pessoas que queriam ainda estar, né, trabalhando, pediram aposentadoria porque simplesmente não se adaptaram e acabaram sendo excluídas, né? Então, as mulheres negras, homens, né, pessoas com deficiência, a população trans, né, que é hoje que a população em maior situação de vulnerabilidade também, são as maiores vítimas, né? Então, principalmente hoje, em termos de denúncia, a gente recebe em relação às mulheres. Mas a gente acha que ainda existe uma subnotificação muito grande, né? Então, a partir de eventos, né, e podcasts, né, como esses, e cada vez mais essa divulgação, quando a gente divulga mais denúncias chegam. Porque há uma subnotificação muito grande. Muitas vezes, a própria pessoa que está sendo assediada ela tem medo de denunciar, porque ela tem medo de se expor. Quando ela chega a fazer uma denúncia, porque realmente aquela situação dentro da empresa já está insuportável. É porque ela não conseguiu, dentro do ambiente do trabalho, um amparo até do colega. Então, é importante, né, toda essa rede, né, em cima, para a proteção daquele trabalhador, né, seja ele seletista, né, seja ele servidor público. Né. A nossa atuação, inclusive, eu queria até destacar que, independente de ser seletista ou estatutário, né, o Ministério Público do Trabalho entende, né, que podemos receber e conduzir denúncias, né, investigações em relação a assédio moral. Certo, doutora. Muito bom. Uma outra coisa importante, doutora, é o seguinte: a senhora acha que as mulheres, elas estão em maioria às vezes por conta disso, porque muitos homens entendem a gente ainda assim como frágil, como mais emocionalmente, vocês são muito dramáticas, né? Eu já ouvi um assediador dizer que as mulheres é porque vocês são sensíveis além da conta, vocês são muito dramáticas, vocês levam tudo para o outro lado. Por quê? Porque a gente questiona. Porque normalmente a mulher ela questiona mais. Exatamente. A mulher ela se sente realmente muito mais até cobrada em determinadas situações, porque a gente também tem essa de querer fazer tudo muito bem feito, né? Esse sentimento de perfeição. Às vezes você pergunta mais também. E isso aí já pode gerar um clima, né, diferente. Diz assim, Ave Maria, essas mulheres perguntam muito, né? Quer saber demais. Quer saber demais. Mas não, basta ir até aqui, não precisa ir até lá. Exato, né? Então, porque assim, somos diferentes, né, Rosana? Somos diferentes. Somos diferentes, né? E a diferença ela é muito salutar dentro do ambiente de trabalho. É na diversidade, né, que a gente consegue, né, fazer diferente algumas ações que antes não eram. Né? Então, a gente perde muito talento quando a gente não pratica essa diversidade dentro do ambiente de trabalho. Com certeza. E praticar a diversidade é colocar mulheres em postos de poder, colocar uma pessoa com deficiência, uma pessoa trans. Né? Então, nossa herança patriarcal, realmente, né? que acaba estimulando justamente esse assédio. Mas hoje, pelo menos assim, o que eu vejo, né? Houve um avanço muito grande das mulheres nos postos de trabalho, serviços públicos, né? Pelo menos números aí. Nós somos, acho que talvez as maiorias que passam em concurso público. Né? E quando nós estamos ainda naquela fase do concurso público, a gente sonha com aquele trabalho, né? Ideal, né? Que a gente quer desenvolver nossas atividades e dar o nosso melhor. Mas, muitas vezes, quando a gente toma posse num ambiente que realmente, né, ele não está protegido em relação à questão da sanidade mental, né, do acolhimento, né, aí vem a questão do assédio. Aí a pessoa começa a questionar, puxa vida, sonhei tanto estar aqui e hoje eu não queria nem estar. E, às vezes, a pessoa vê tantas pessoas querendo entrar no concurso, eu digo, vocês não sabem o que é não isso aqui. Não sabem o que lhe aguarda. Exato. Então, a importância, eu acredito, de quando você for aprovado, no primeiro momento do concurso, você ser acolhido. Você ser recebido por uma comissão que vai lhe apresentar o local de trabalho, que vai apresentar os colegas, que vai acompanhar os primeiros meses daquela pessoa. Porque é tudo novidade, né? Então, tudo que é novo, às vezes, né? Puxa, chegou uma mulher para esse setor. Ixi, ela é diferente. Será que ela vai querer pegar o meu posto, né? E muitas vezes, como você falou, a mulher questiona mais porque a mulher quer entender melhor. A mulher ela tem já esse espírito de maternidade, né? de compreender a situação melhor, para melhor dar o seu retorno, da melhor forma de conduzir o trabalho. Eu acredito que é isso, né? Até porque, doutora, assim, no meio que nós trabalhamos, por exemplo, eu que venho da engenharia, né? Engenharia civil,
Até fiquei feliz que a professora, a doutora Ana, também me falou aqui que ela já fez o curso de edificações do IF, que é um curso fantástico, né? E que também ela tem esse talento aí cartesiano lá no passado dela. E depois resolveu fazer direito e fazer esse concurso, né, doutora? Mas ainda está aí nas suas veias, né? O sangue cartesiano, sim. que com certeza facilita muita coisa, né? Para a sua vida hoje, com certeza. Até para essa análise de estatísticas, que eu tenho certeza que a senhora trabalha muito com isso, né? Eu também gosto muito dessa área de estatística, porque eu acho que os números eles representam muito a realidade dos fatos, né? Eles, às vezes, realmente subnotificam, mas, muitas vezes, os números falam por si só, né? Então, até gosto de ressaltar, doutora, que esse que foi o folder que a gente fez logo que nós entramos no sindicato. São 3 bandeiras que eu sempre defendi muito, mesmo antes de ser a presidente do sindicato, eu sempre pleiteei muito da necessidade de um cuidado com a nossa saúde mental, né? Até mando um alô aí para a doutora Rebeca Rangel, que é a psicóloga, que uma época que eu estive realmente com um adoecimento dentro do órgão que eu tive, eu me afastei para cuidar da saúde mental. Eu realmente não soube lidar com algumas situações e depois eu descobri que o que eu vivenciei foi assédio. E me sinto com toda a responsabilidade hoje de que nenhuma colega sinta na pele o que eu passei. Então, eu transformei a dor em luta. Então, hoje eu estou aqui nela. Então, aqui as 3 bandeiras, né, que é a saúde mental, o assédio moral e a violência doméstica, que são coisas que estão muito ligadas e são causas muito importantes do nosso sindicato, doutora. Então, eu lhe pergunto, essas vítimas, como é que elas podem se resguardar para que elas possam fazer essas denúncias e, dali, ela não vive um assédio até pior? Até pior. Como Importante é aquele que começa a se visualizar como uma vítima, né? Porque algumas condutas iniciam e começam a incomodar a pessoa. Estou achando diferente aquela conduta. Muitas vezes parece não ser um assédio, mas aquela conduta do outro, né? Daquele relacionamento, da forma de falar, de algum gesto, de alguma ação ou omissão, o simples silêncio da pessoa começa a incomodar e a pessoa começa a perceber que está adoecendo. Então, acho que, no primeiro momento, ela procura ajuda internamente, junto aos colegas, né? Começar a buscar essa rede, né, de apoio dentro dos colegas, para que os colegas possam também empoderá-la. Porque, muitas vezes, aquele silêncio, aquela falta, aquele gesto diferente, que já incomoda aquela pessoa, se ela for empoderada, ela vai dizer assim, olha, eu não gostei naquele dia, naquela reunião que você falou para todo mundo, que meu trabalho foi assim, assim, assim. Na próxima vez, me procure particularmente, a gente pode conversar. Porque, né, a pessoa foi humilhada diante de todos, né? Humilhada na frente de todos. Então, aquela conduta já incomodou. Então, se por acaso ela procurar, né, essa pessoa que a humilhou e conversar, ele já vai ficar em alerta. Porque já vai entender que ela teve a percepção, que teve a percepção. Ela pode comentar também com seus colegas, olha, estou achando que comigo a situação está diferente. Aí os colegas vão começar a perceber também o comportamento ao seu redor e vão pensar, realmente, ela não está de mimimi, né? Porque tem essas coisas, isso aqui é mimimi, né? Exatamente. Não é mimimi, existe. E eles se aproximam dela e protegem. Porque quando protege todo um grupo, o assediador ele não vai mais importunar, porque não é mais a pessoa, é um grupo lá fortalecido. Entendi. Então, é muito importante. E colher provas, né? É lógico que buscar, primeiramente, Rosane, internamente. Se tiver canais de denúncia, também procurar. O sindicato é importantíssimo. O Ministério Público do Trabalho, quando recebe denúncias através do sindicato, fica muito mais tranquilo de a gente investigar, porque as vítimas elas não querem se expor. Mas, se ela procura o sindicato, olha, essa situação está acontecendo, fica muito mais tranquila de conduzir. Porque, quando a gente chama a outra parte, sempre vai ter aquela negação, que sempre respeita as pessoas, né? Só que, muitas vezes, ele não está vendo o adoecimento. Né? Ele tem que tutelar o seu ambiente. O empregador ele tem que saber, independente, né, se for administração pública ou empresa, que ele tem autotutela, ele é responsável pelo ambiente. E é isso, e são pessoas que fazem aquele ambiente de trabalho. Então, essa proteção é muito importante. Mas, caso esse canal, que muitas vezes é o próprio chefe, né, ela pode levar a situação para o chefe imediato da pessoa que está assediando. Mas, se for ele que é o assediador, né, então, para o outro chefe. Porque, dentro da administração pública, a gente sabe que também nós temos o princípio da moralidade, urbanidade, tratar as pessoas com urbanidade. E, se, por acaso, você ultrapassa certos limites, você pode responder internamente. Então, a quem você vai levar essa conduta, e se essa pessoa não tomar as providências, ela também pode se responsabilizar.
Porque se chega algum fato, né, irregular para você, como servidor público, você tem que pedir para apurar, seja através de uma comissão, né, dependendo da organização interna, mas é preciso apurar. Você não pode analisar o fato e achar, não, isso aqui eu acho que não é assim. Não, você tem que passar por uma comissão específica, se for necessário um procedimento, né, administrativo que vai ser aberto, e ser conduzido, e, ao final, uma conclusão. Certo? Então, é importante que se diga isso, que da responsabilidade também de, quando eu tomar conhecimento, eu ter o dever, né, de tomar as providências. Não se omitir, né? De não se omitir, certo? Certo. Inclusive, hoje, lá dentro da perícia forense, a gente tem uma comissão, e, inclusive, 2 das pessoas da nossa chapa do sindicato, eu e uma outra perita, fazemos parte, né? A perita Cláudia Aragão, perita adjunta, nossa professora, uma mestre da documentoscopia. E eu e ela fazemos parte hoje dessa comissão, né? Porque eu acho que o Estado decidiu que cada órgão, acima de tantos funcionários, devessem ter. Eu não sei exatamente o formato, porque foi obrigado que isso acontecesse. Né? Então, para mim, já é um pé à frente, né? A gente tem outros sindicatos que a gente também anda de mão dada com eles. Nós estivemos num evento de vocês, do Ministério Público do Trabalho, que foi até o dia que a gente pegou. Né? Isso aqui foi o Dia do Trabalho Decente. Perfeito. Que foi lá formado um fórum, né? Eu, infelizmente, não pude ficar até o final, no momento que se fechou o fórum, mas fazemos parte, né? E o Sindicato dos Policiais Civis, a pessoa do Tony Brito, o Sindicato dos Policiais Penais, né? A nossa policial, a Joélia também, que ela representa muito bem os meninos, e tem a associação dos meninos também, dos militares, né? Os bombeiros também. Então, assim, nós temos todo um trabalho, porque o que acontece? A partir do momento que a gente veste uma farda, a partir do momento que você vai para uma academia militar para você ser treinado, muitos dali acham que aquilo dali lhe dá uma fortaleza, aquela farda. Então, muitos têm mais dificuldade de reconhecer que estão adoecendo, de reconhecer que está deprimido, né? De reconhecer que precisa de cuidados, que precisa parar. Né? Então, assim, eu gosto sempre de ter muito essa ótica. Eu tenho sempre uma sensibilidade muito grande em relação a isso, porque eu me sinto muito incomodada de eu chegar num ambiente de trabalho e eu ver algum colega que está diferente do que ele era, e aquilo ali não ser visto por ninguém, como se ele fosse mais um número. Então, isso aí sempre foi uma coisa que me incomodou muito. Fosse na obra, quando eu estava no setor privado, já estive em obra com 600 homens, que eu conseguia ter a percepção, às vezes, de mudança de comportamento. Porque essa relação interpessoal, ela é muito importante. E a gente tem que ter a sensibilidade para ver isso, né, doutora? E, às vezes, alguns gestores não têm essa sensibilidade. Não tem. E nesse nosso mundo tão acelerado, que assim, as mídias, né, você recebe uma pergunta, você tem que automaticamente responder logo, e, às vezes, é tão rápido, até mesmo hoje o WhatsApp, que tem aquela ferramenta de você colocar o áudio mais rápido, isso é terrível, porque, às vezes, é na voz da pessoa do áudio normal que você, às vezes, você puxa, essa pessoa está diferente. Ela né? não está bem. Não está bem. Então, a gente ter esse olhar. Então, nesse mundo acelerado, contribui muito para isso. Esse mundo acelerado contribui para que você não olhe o outro. Nós temos metas, nós temos que responder isso, e é cada vez mais acelerado. E a gente não para pensar que somos pessoas. E que, muitas vezes, aquele que está sendo assediado, ele, às vezes, há um adoecimento tão grande, que eu imagino, né, como você já citou, que, às vezes, ele reproduz no seio familiar. De repente, ele vê agredindo uma pessoa da família sem saber por quê. Então, reflexo do trabalho. Né? Reflexo do trabalho, do adoecimento. Então, muito importante. Por isso que eu digo, quando o ambiente já está adoecido, né, degradado em relação a essa questão do assédio, né, implementado dentro do todo o ambiente, nós falhamos. E, para a gente reverter, é mais complicado. Por isso, as ações de prevenção. Porque, assim, é lógico que, se houve realmente uma prática de assédio, o Ministério Público vai atuar no sentido de reprimir, buscar responsabilidades. Mas, principalmente, quando a gente conversa, depois dessa fase repressiva, né, a gente começa assim, agora vamos prevenir, para que aquela conduta não venha mais a acontecer. Então, os casos que a gente pega justamente quando há regularização, né? Mas o que a gente busca principalmente, né? Porque muitas testemunhas, né? Eu não quero me expor, dá o depoimento, mas quando a gente vai levar para a justiça, muitas vezes ela tem medo. E eu entendo que tem medo. Mas, assim, a sua função aqui de trazer esse depoimento vai principalmente melhorar daqui para frente o ambiente do trabalho. E é isso que a gente vai tentar fazer dentro da sua empresa, dentro do órgão que você trabalha. Agora, sempre vai ter um que vai ser aquele que vai ter a coragem primeiro, né, doutora? Que vai abrir o canal. Né? Quase sempre as denúncias que acontecem,
Até a gente acompanha, né? Muito isso é uma temática que realmente eu sempre me interessei muito, até porque eu acho importante demais a saúde dentro do ambiente de trabalho. Sempre fui uma defensora disso, né? Que o clima organizacional de uma empresa, ele é tudo, porque nós somos a maior riqueza da empresa, né? Nós, seres humanos. Então, eu lhe pergunto assim, doutora, às vezes acontece de chegarem denúncias para a gente e a pessoa, às vezes, estava sozinha dentro da sala com aquele assediador. Aí ela me pergunta, Rosane, mas eu não tenho testemunha, eu não estava gravando, eu não sei se na sala tinha câmera, eu não sei se eu pedir as câmeras vão me dar. Como é que funciona, doutora, essas denúncias Mas nesse denuncie, caso? Não deixe de denunciar. Não deixe de denunciar. Qualquer denúncia. Pode gravar, eu posso gravar, mesmo que ele não saiba, pode gravar mensagem, WhatsApp. Eu estava sozinho com ele, mas denuncie. Porque aquela conduta ela vai se repetir. E o assédio hoje, porque antigamente se falava muito o conceito de assédio, que tem a repetição. Hoje, apenas um simples ato pode, sim, considerar um assédio moral. Hoje, a Convenção, né, 190, ela tira realmente aquela questão de ter reiteradas condutas. Não, um simples ato, como, por exemplo, uma transferência. Você foi transferido do seu posto de trabalho, foi um único ato. E você sequer teve a oportunidade de voltar, de se despedir dos seus colegas, tirar os seus objetos. Foi uma medida drástica. Então, isso aí pode ser, né, dependendo, uma remoção, assim, né, arbitrária, né, porque muitas vezes por questão política, né, hoje nós temos muitas denúncias também em relação ao assédio, né, o assédio eleitoral. Então, muitas vezes, recentemente, inclusive, né, nós temos muitas denúncias, né. Então, recentemente tivemos um depoimento de um trabalhador nesse sentido, que ele foi demitido e sequer ele pôde voltar para retirar e se despedir daqueles colegas que com anos trabalharam. Ele recebeu uma ligação dizendo não venha porque já tem uma pessoa no seu lugar. Meu Deus. Então, isso causa realmente um dano e a pessoa começa a primeiro achar que foi ela, né? O erro, tenta se culpar primeiro, né? Mas depois ela vai vendo que não, né? Aí começa esse adoecimento. Então, é preciso cuidar das pessoas, da forma como contrata, na prevenção, antes da contratação, durante, né, o trabalho, né, durante o período de trabalho, e também, no caso, né, de um despedimento, de uma demissão, né, temos que cuidar de todas as fases, certo? O tema realmente é rico demais, né, doutora? Isso. Então, assim, essa fase de provas, testemunhas, pessoal, não deixar de denunciar. Não deixar de não denunciar. Não ter receio de denunciar, né? Não ter... E procurar o sindicato, né, Rosane? A gente sempre está tão aberto a isso. Exatamente. Se foi uma conduta, né, ela estava isolada, procura o sindicato, olha, vamos conversar. Mas não tem prova. Mas, pelo menos, o Ministério Público, quando chama, a gente já conversa. Pois então, tudo bem, vamos melhorar o ambiente, vamos fazer sugerir a criação de uma ouvidoria, de uma capacitação, de melhorar esse clima dentro, né, do ambiente de trabalho. Porque, de qualquer maneira, muitas vezes, a gente não tem prova em relação a assédio, porque as pessoas não querem. Mas a gente já modifica a empresa, ela começa a ter um olhar. Né? E, muitas vezes, o próprio dono nem sabe. Às vezes, é uma conduta ali de uma chefia, né, contratada que entende que ele também não foi treinado, né, Rosane? Que é por isso que eu digo a importância do treinamento. Claro, preparar, né, o funcionário. Tem que preparar, né? Exatamente. Preparar todas as pessoas que vão, de alguma maneira, exercer um poder hierárquico dentro da empresa. E, muitas vezes, eu converso muito com as empresas, às vezes... O trabalhador não tem culpa. Como é que ele vai agir dessa forma se ele não foi treinado? Ele é cobrado também. Aí ele passa, né? Ele não faz um filtro da cobrança que ele recebe. Ele passa direto, né? Com certeza. E passa, às vezes, de uma forma violenta, né? Então, e outra coisa, às vezes ele não vê nem o perfil da pessoa. Será que essa pessoa, tecnicamente, ela tem capacidade técnica para ser um supervisor, para ser um coordenador. Mas será que ele tem educação para isso? Exatamente. Será que ele tem mobilidade com os colegas? Exato. Será que é uma pessoa que sabe tratar os outros? Exatamente. Será que é uma pessoa que sabe diferenciar? Será que é uma pessoa que está preparada emocionalmente para ser o gestor, né? Para ser líder? Exato. Porque líder, ele nasce. A gente aprimora, estuda, tenta melhorar, mas a liderança, ela nasce. Por isso a importância de você ver dentro da sua equipe o talento de cada um. Exatamente, para definir o perfil. Exatamente, porque o líder, se ele é capacitado, se ele tem esse olhar, ele diz assim, olha, eu coloquei aquela pessoa, mas não está... Vou trocar. Então, assim, é importante esse olhar, porque todos nós somos diferentes. Com certeza. Temos percepções diferentes, temos experiências diferentes, mas todos nós queremos contribuir com a nossa energia, com o nosso trabalho para a equipe. Então, é importante esse olhar, né? Quando você tem esse olhar e esse cuidado,
aí é diferente, né? De estar cuidando de pessoas, né? Com certeza. Doutora, o que eu acho assim, mais interessante, em se tratando aqui no caso da perícia, que os assediadores são sempre os mesmos. Quase sempre nos mesmos setores. Quase sempre da mesma forma. Tenho certeza que alguns vão pensar na minha fala. Uhum. Por quê? Porque quem é o assediador, ele tem aquele perfil. Ele é aquele ser humano. Ele não acha que aquilo é assédio. Ele não acha que aquilo ali foi desrespeito, foi humilhante para o colega. Ele não acha que a forma que ele está abordando é assédio. Então, o desconhecimento das pessoas sob o ponto de vista dessa temática para serem gestores, eu acho assim, um dos pontos mais altos de prevenção que tem que ter. Exato. Acha que a pessoa, não, vá para lá que você é um cara desenrolado, você é operacional. Mas será que é só isso para você ser um gestor? Então, assim, a gente realmente saber onde as pessoas estão, como a senhora bem falou, desenvolver esses talentos, não, enxergar os talentos de cada um, que a gente nasce com eles, a gente vai aperfeiçoando. É importante também, Rosane, assim, a gente que está dentro do serviço público, né, a gente sabe que tem muitos cargos comissionados, cargos de chefia, que muitas vezes acabam ficando sempre com as mesmas pessoas, né? Só que dentro da instituição é tão importante, né, esse rodízio dentro de setores, porque cada um ele quer dar a sua experiência. Um dia está embaixo, isso, né, e porque assim. Também ser gestor é fácil, também não é, não é verdade? Não é. Então, é importante, né, o que a gente sempre conversa, quando você tem esse rodízio, se você tem um setor específico, e naquele setor tem um chefe, temos 10 pessoas. Então, sabe que a cada 2 anos vamos modificar. Então, todos vão ter a oportunidade, porque muitas vezes as pessoas querem contribuir. E aqueles que, às vezes, reclamam, que isso aqui não modifica, quando ele também estiver na gestão, ele vai ver que as coisas não são como a gente pensa. Sim. Então, você começa também a trazer novos talentos, novas formas de pensar, novas ações. Então, é muito importante, eu acho também, de rodiziar esses postos também, qualificar, mas também rodiziar. Que todas essas pessoas tenham oportunidade, não aquelas mesmas pessoas de sempre. Né? Então, assim, estimular isso dentro da administração pública, porque acho que estimula também, né, os trabalhadores, os servidores que querem dar o melhor ali dentro. Até para você se ver no lugar do outro, né? Você se ver naquela posição, achar que é fácil ser gestor, ser chefe também não é. E a rotina é ruim. Assim, se você está 10 anos na mesma função, muitas vezes você é um excelente gestor, mas parece que você já deu o que tinha que dar. Assim, fica o termo seria. Né? Exato. Só não que entra um novo oxigênio. Não né, outra, exatamente. E olha o prejuízo. Se por acaso chega um novo gestor, né, tira ele da função e dá uma chance para o outro, ele vai achar que vai ser assediado. Por que ele me tirou? Então, se já há essa constância, essa pessoa já sabe, não, todos vamos ter chances. Então, não fica aquele clima de fofoca. Fulano de tal tirou, estava 20 anos, né? Então, isso é muito ruim para a instituição. Esse rodízio é salutar mesmo, né? Uma ideia muito boa, né? De evitar, né? Exatamente. Doutora, uma coisa que às vezes confunde, apesar de eu também ter lido bastante sobre essa temática, mas uma coisa que confunde as pessoas é diferenciar, né, o assédio de outros crimes contra a honra, né? Como a calúnia, a difamação, a injúria. Para vocês, às vezes, isso chega de forma confusa também? Quando chega lá, vocês que conseguem detectar que aquilo não é aquilo que eu pensei, por exemplo? Exato. Na verdade, a gente tem que entender, o assédio moral, ele é crime? Não. Ainda não existe uma tipificação. Assédio moral, porque para ser crime tem que ser tipificado. Existe um projeto de lei, desde 2001, que está, inclusive, no Senado, né, tratando do crime, mas algumas condutas podem que são aqui assédio podem ser são criminalizadas sim. Já são tipificadas, já né? são tipificadas, como você já relatou, a calúnia, a injúria, né, a ameaça, a perseguição. Então existem alguns crimes que já estão enquadrados, né? E certo. Que podem ser assédio, pode sim, mas o assédio em si, o crime, né, assédio moral dessa forma conceituar, pena, não existe ainda. Está em trâmite. Já o assédio sexual, ele é da mesma época do projeto, mas ele já tem, né, o crime. Então, é importante dizer, se por acaso chega uma denúncia para a gente, que também a gente identifica como crime, que tem muitos crimes que a iniciativa é privada. A pessoa tem que buscar e provocar. Né? Mas a gente atua na nossa esfera,
certo? Na esfera trabalhista, como eu já falei, né? No Ministério Público do Trabalho, atua na esfera trabalhista, na proteção do ambiente do trabalho. Certo. E a esfera criminal, temos o Ministério Público Estadual justamente para atuar nessa esfera. É lógico que, se por acaso nós temos uma ação criminal, onde houve um julgamento, já uma procedência, facilita muito para a gente, porque já tem uma prova ali praticamente julgada, né? Que a gente pode utilizar essa prova para corrigir o ambiente de trabalho. Certo. E é lógico também que essa pessoa pode ingressar com a ação de reparação de danos? Pode sim. Né? Como eu lhe falei, nós atuamos no coletivo. É isso que a gente sempre alerta quando a gente, às vezes, ouve uma vítima, mas a sua questão individual, né, onde houve o dano individual, um dano moral, você pode buscar o advogado do sindicato ou então um outro advogado, né, e buscar essa reparação, né, individual na justiça comum, como no caso, um caso específico que a gente acompanhou, que essa pessoa, né, foi assediada dentro do ambiente de trabalho, ingressou com a ação, e recentemente eu tomei até conhecimento que foi condenado em cerca de R$ 70 mil, né, a administração pública teve que pagar, né, ela foi condenada a pagar esse valor. Uhum. Nesse caso aí, doutora, quem paga foi o que cometeu ou o órgão paga e depois tira dele? Exatamente. Na verdade, quando você ingressa em relação, é a administração. Mas depois a gente sabe que, regressivamente, pode ser apurada a conduta e responsabilizada. A própria pessoa. A própria pessoa. Ela pode ser, sim, responsabilizada. Né? Então, dentro dos estatutos, nossos estatutos, né, nós temos também a apuração, né, interna, né, das condutas, né, que podem, né, gerar advertência, suspensão e até demissão. Uhum. E o caso do assédio moral seria um caso assim? Sim. Se configurado, sim. Sim, poderia, né? sim, ser caso de demissão. Então, assim, doutora, mesmo se a pessoa não tiver ali a prova, não tiver a gravação, não tiver vendo que tem uma câmera que está gravando ela, mesmo assim ela deve provocar para poder aquilo ali ser averiguado, né? Pode sim, pode provocar, porque quando ela faz, ela também não faz só em benefício dela, mas também de toda a coletividade, que pode ser também que individualmente uma pessoa do outro lado esteja sofrendo a mesma questão. Entendi. Ela que foi que entrou na frente, né? Ela na que verdade. entrou na Tem uma frente. fila para entrar, mas Isso, precisou isso. ter um para Exato. botar a cara à tapa, né? E é importante, Rosane, quando fazia a denúncia, tratar dos fatos, narrar os fatos de uma forma que a gente entenda. Porque, assim, a gente recebe muita denúncia assim. Empresa tal, assédio moral, ponto. Aí, assim, eu não posso... Como, né? De que forma? Eu não posso chegar na empresa, olha, recebi uma denúncia de assédio moral na sua empresa. Assim, mas como? Em que setor? Não sei. É geral. Eu digo assim, porque a gente tem que investigar um fato certo. Então, né? assim, fazer uma narrativa breve, concisa, Isso. objetiva, né? Para que vocês tomem conhecimento. Isso. Para que, se vocês forem abordar, saber até o foco, né? Exatamente. E, de qualquer maneira, também a gente sempre destaca, né, que a denúncia pode ser anônima, sim, mas, assim, é só o cuidado com a denúncia anônima, porque realmente ela tem que expor os fatos. Porque, se não expor os fatos, como é que a gente vai saber que conduta? Né? Como eu falei, a gente investiga um fato específico. Eu não posso chegar na empresa, olha, cheguei aqui para investigar tudo da empresa. Não é assim que funciona, né? Nós também temos as nossas responsabilidades. Então, descrever o fato. Se a pessoa também, a gente também resguarda o sigilo. Se a pessoa pedir, dentro das denúncias do Ministério Público do Trabalho, né, nós temos um site, que depois a gente pode aqui divulgar no finalzinho, ela pode pedir o sigilo, e o sigilo vai ser garantido. Certo? Até para a pessoa também não sofrer algum tipo de represália lá, apesar que a gente sabe que quando vocês forem atuar, provavelmente a gestão vai saber, né, de onde se trata aquilo ali. E é interessante que muitas vezes, muitas vítimas, né, de assédio, a gente conversa, a gente ouve de forma resguardada, né, em sigilo, e a gente sempre pergunta o que poderia modificar, né, dentro do ambiente do trabalho. Né? Então, é o diálogo. Sempre eles falam, olha, se tivesse um diálogo, né? Porque, como eu lhe falei, a grande maioria das questões de assédio moral é muito do tratamento, essa pressão, essa forma de falar que desrespeita a pessoa. Né? Então, assim, nós estamos num ambiente de trabalho para realizar nossos sonhos, para contribuir para a sociedade, para dar o melhor de si, não para adoecer. Então, o ambiente de trabalho ele tem que ser um ambiente salutar, onde nós possamos, né, desenvolver, né, as nossas habilidades, contribuir para um país melhor. Então, isso, principalmente dentro do serviço público, eu vejo isso. Com certeza. Eu tenho orgulho, né, de dizer que sou servidora pública. Eu sempre quis ser servidora pública. Eu também tenho esse orgulho. Até agora tenho, né? Mas tenho lutado muito, doutora, porque, como eu vim do setor privado, algumas coisas você vê muita diferença, né? Principalmente os times, né? De resoluções de algumas coisas, né? Eu diria que existe uma diferença entre burocracia e a parte de você ser
formal, né? Existem coisas distintas aí. Às vezes os meninos até brincavam, Maria Rosane, tu quer tudo por escrito. Claro, gente, a gente tem que formalizar. Isso. Aquilo que não está escrito, não está dito. O direito administrativo é muito claro nesse Exato. sentido. E principalmente dentro do serviço público. Exatamente. Né? Ainda mais assim, nesse papel que eu estou, por exemplo, como sindicato, as pessoas às vezes nos procuram em horários diversos, até porque os peritos trabalham 24, tem alguns que dão plantões na noite, né? Uhum. Então, sempre tem alguém de plantão, sempre tem alguém que pode ter algum problema. Eu sempre digo, olha, meu telefone está ligado, né? As pessoas, às vezes, se for um assunto que realmente possa esperar até amanhã de manhã, eu respeito o horário comercial, mas eu já criei até uma rotina de, em alguns momentos, né, olhar para ver se aconteceu alguma coisa. Nós temos núcleos nos interiores, né? Mas é importante mesmo formalizar, porque eu acho que é importante você dizer o que você quer, estar no papel e ser claro. Né? Porque quando a gente não formaliza muitas questões, aí vem aquela questão, mas eu não sabia. Formalizou, aí depois cobra. Né? Doutora, e aí mandar pelo WhatsApp é uma formalização, é? Você diz como? Se um perito, por exemplo, faz algum tipo de reclamação, alguma denúncia, alguma coisa e me manda. Olha, aconteceu isso, manda para mim, para o meu WhatsApp, eu como presidente do sindicato. Certo. Aquilo dali funciona como se ele tivesse mandado um e-mail? Assim, depende de... É prova, né? Exatamente. Agora, muitas vezes, assim, o WhatsApp é uma prova maravilhosa, porque está ali o registro, né? Muitas questões em relação, às vezes, de assédio sexual, né? Que no caso, né, eu estou acompanhando, né, um caso de assédio sexual. E uma das provas colocadas foi justamente, né, o WhatsApp. Sim. Aqueles convites fora do horário. Sim. Você pode me agradar nisso, porque senão, se você não fizer, né, você tem que contribuir, porque eu sou seu patrão, né, então já está dizendo, se você não fizer, né, você pode ser demitido. Então, é uma ferramenta maravilhosa. Até porque tem os dados ali, né? Então, internamente, depende muito, assim, para o controle do sindicato. É lógico, se você recebe uma denúncia, né, e se a pessoa pede o sigilo, eu acredito que o sindicato não vai, a partir daquele registro no WhatsApp, fotografar e juntar nos autos. Ele vai colher para si. Sim. E ali tomar, né, averiguar, né? E se realmente for verídico, não expor a pessoa, porque muitas vezes as pessoas não querem ser expostas. Né? Aí pode levar uma denúncia para um canal, dizer assim, eu tomei conhecimento dessa situação, vamos verificar, né? Vamos trabalhar com o setor, porque muitas vezes você pode trabalhar com o setor, sensibilizar, aquele setor que mais adoece. Então, assim, recebemos inúmeras denúncias do mesmo setor. Será que é mimimi ou será que realmente a gente não tem que ter um quase olhar... sempre as mesmas, com as mesmas pessoas. Exatamente. Né? Vamos trabalhar. Né? E é importante que, e se por acaso não se resolve, né? Então, o chefe ali imediato, de repente, tirar aquela pessoa que está assediando o setor. Porque o que é que acontece muitas vezes? Eles tiram a vítima. Sim. E a vítima que fica constrangida. Me tiraram do setor. Não, tem que tirar do setor aquela pessoa que está adoecendo. O causador, né? Exatamente. Então, é começar por aí. Então, depois de treinamentos, de capacitações, de conversas, né? Porque, assim, hoje tem muita essa cultura do cancelamento. Fulano está no prédio, vamos cancelar. Não, todos somos pessoas. Vamos primeiro conversar, vamos qualificar. Mas essas diversas ações já foram feitas e realmente não houve um avanço, aí sim, né, vamos para a repressão. Né? Mas primeiro entender, buscar e ouvir. Eu acho que a escuta é muito importante. Sim. Porque somos pessoas, temos experiências diferentes, né? E existe também um choque de gerações. Né? Não sei se você percebe, Rosane, mas eu entrei no serviço público em 1993. Né? Inicialmente, quando eu entrei no serviço público, eu entrei no TJ, né? Tribunal de Justiça. Então, quanto mais havia concurso, mais o conflito de gerações era diferente. As pessoas que cada turma que vem com uma bagagem, né? Exatamente. Então, às vezes, a turma que chega, né, mais nova, né, tem mais conhecimento, né, em alguma situação, equipamento, tecnologia. Será que não está constrangendo também? Vamos trabalhar todos, né? Isso aqui não sabe, né? Aí já deixa no canto, isola a pessoa. Essa questão de isolar do setor, porque ela não sabe mexer, não. Botar na geladeira, né? Como eles chamam, né? Exatamente. E outras questões, aquelas pessoas que estão ali há tempos, elas têm uma experiência incrível de vida e de trabalho, que pode passar. Então, é importante ter esse olhar, né, para que as gerações consigam conversar. Olha, você tem a tecnologia, eu tenho o conhecimento. Então, juntos, a gente pode fazer um trabalho maravilhoso. Conseguir tirar o que o colega tem de bom também, a experiência dele. Né? Às vezes chega um que é todo high-tech, mas ele não tem a vivência daquela pessoa. Né?
E eu vejo muito essa questão, né, que se fala muito do etarismo, né, que pessoas, né, que são brilhantes dentro, né, dentro das suas profissões, seja na advocacia, né, e porque não tem um conhecimento tecnológico avançado, pessoas que estão com 70 anos que querem continuar ainda no mercado de trabalho, elas são isoladas. Ela não sequer não pode ter uma senha, não tem sistema, mas ela tem um conhecimento. E o conhecimento é muito mais importante. Com certeza. Doutora, a gente vê que tem alguns tipos de crime que eles se configuram como assédio, né? De uma forma geral, como nós já falamos. Eu lhe pergunto, aqui no Ceará, vocês que têm contato com todos os estados, vocês conseguem perceber, estou falando aqui já entrando nesse âmbito assim por conta das mulheres, né? Porque a gente tem um alto índice de feminicídio no Ceará, é um número realmente a ser estudado, é outra temática que eu também realmente sempre me aprofundo, né? A gente até, de forma voluntária, às vezes eu me digo como perita. Um dia desse, por exemplo, eu fui dar uma palestra sobre violência contra a mulher dentro de uma fábrica de lingerie daqui muito grande. Mais de 400 funcionárias, mulheres. E, ao finalizar a palestra de 1h30, só explicando o que é violência, que não é só física, que é psicológica também, 7, ao final, dali partiram para a delegacia da mulher, pelo que elas vivenciavam. Então, eu lhe pergunto, quando vocês, do Ministério Público do Trabalho, conversam com outros estados, tem algum número que no Ceará é diferente? Em relação à violência, né? Em relação ao que ocorre com as mulheres, por exemplo? Eu acho que, em relação à violência, em relação à mulher, acho que os números são muito parecidos, acho que em todo o Brasil, em relação a isso. Né? Mas, assim, se a gente pegar Nordeste, eu acho que os números são muito maiores. Muito maiores. Certo. Eu acho que, em relação ao Nordeste, sim. E a gente também tem trabalhado, inclusive, existe uma lei, né, acho que não sei se do governador atual é o Mano, que trata de reserva de vagas, né, também para as mulheres vítimas de violência. Sim, né? Eu acho importante. Porque a mulher ela acaba ficando naquele ciclo da violência, muitas vezes não consegue sair daquela situação por questões econômicas. Então, a gente também tem estimulado projetos, né, da empregabilidade dessas mulheres. Elas conseguirem se colocar, né? Se colocar no mercado de trabalho e também, né, empresas, como você falou, aquelas empresas onde a grande maioria são mulheres, trabalhar também com a empresa para ter esse olhar. Sim. Aquele olhar em relação ao adoecimento da mulher, que muitas vezes pode ser que não esteja no ambiente de trabalho, mas pode estar em casa. Então, se você também tem esse olhar, a empresa também tem essa responsabilidade social, né? Esse compromisso com aquela trabalhadora, né? Que está ali, que gasta a sua energia, que dispõe da sua energia para dar o melhor dentro da empresa. Então, ele também tem que ter esse olhar, né? De como ela está em casa. Então, assim, a partir de eventos como vocês fazem dentro da empresa, né? A empresa trabalhando isso internamente, trabalhando diversidade, trabalhando essa questão, né, da Lei Maria da Penha. Né? Sim, explicar para elas o que é. Né? E a proteção que pode ser. Né? Então, porque os números aumentam cada vez mais. Né? Então, na verdade, esses números sempre foram gritantes. Mas, quando vem para a mídia, aí aparecem mais casos. Né? Mas, na verdade, isso sempre ocorreu muito, né, em relação. Né? Hoje é porque está se falando mais. Hoje, eu acredito também que, a partir do conhecimento dessas mulheres, elas também ficaram mais empoderadas. Né? Importante empoderar essas mulheres para denunciar. Né? Então, importante demais, né, a divulgação. Né? Esses podcasts, peritocast como esse aqui que vocês estão fazendo, é importantíssimo, porque isso tem um alcance muito grande. Às vezes, uma pessoa que ouve diz assim, puxa vida, tem uma vizinha que está nessa situação. Né? Então, vamos denunciar, vamos proteger. Né? Então, a gente está numa relação para estar bem, e não para estar adoecida. Né? Seja na relação, né, familiar, trabalho, né? Relação casal. E, assim, ter essa percepção, ela exige que a gente realmente seja uma pessoa que tenha empatia, né? Uma coisa que eu defendo sempre muito também, olhar para o outro. Exato. Mas eu não tenho nada a ver com ele. Eu chego lá, dou meu plantão, vou embora, eu lá quero saber o que está acontecendo com ele. Então, assim, é fazer os que pensam assim mudarem de ideia, porque pode ser ele amanhã. Pode ser a filha dele. Pode ser a filha, pode ser a esposa dele, que está vivendo isso em outro lugar e ele não sabe. Né? Então, doutora, eu lhe pergunto assim, quais são os direitos de quem sofre o assédio moral? Como é que fica isso aí? Pronto. Primeiramente, né, a gente já falou um pouco do assédio da vítima, o que ela deve fazer. Né? Mas, no caso dos direitos, no caso, ela pode, né, no caso, sendo vítima de um assédio moral, ela pode ter uma reparação ali, individual? Sim.
ela pode ingressar com ação judicial para pedir a reparação dos danos. Certo. Já vi também casos, né, de pessoas que foram demitidas, que foram assediadas e demitidas. Já vi casos de reintegração dessas pessoas. Né? Então, elas têm direito, né, de comprovando ali serem reintegradas. Né? E, principalmente, ela tem um direito a um ambiente sadio. É o principal direito da pessoa que está sendo assediada. Então, ela tem um direito de proteção dentro do ambiente do trabalho. Ela tem o direito, né, de ter essa rede ao redor protegendo a pessoa dela, né, que está sendo assediada. Então, tem esse direito que é fundamental. Né? Nós sabemos que a dignidade da pessoa humana é um princípio fundamental. Então, ela tem, primeiramente, esse direito à sua dignidade seja respeitada em qualquer lugar que ela vá. Então, muitas vezes, às vezes o assédio não é só dentro do trabalho, naquela reuniãozinha, naquela festinha, naquela capacitação. Então, assim, ele se estende ainda mais. Então, ela tem o direito, né, de onde ela estiver, ela ser respeitada na sua liberdade sexual, na sua liberdade de opinião, né, de expressão. Então, ela pode ter essa reparação. É direito também de cobrar a punição também, porque, no caso, né, dentro da administração pública, a gente sabe que existe um processo disciplinar que pode ser apurado. Já nas relações trabalhistas podem ser demitidos também, né, esses trabalhadores, né, que assediam, e a empresa também pode ser responsabilizada. Mas o direito que eu acho principal é ela ter a sua dignidade preservada. Ter um bom ambiente para trabalhar, até para ter o desejo de voltar no dia seguinte, né, para o seu trabalho. Exato, que ela tenha vontade. Né, até porque a gente passa um terço da vida no trabalho. Se aquele lugar não for prazeroso... Isso. Né? A gente passa muito mais tempo no trabalho que com a família. Com certeza. Então, se você começa, né, assim, o que é o assédio? Muitas vezes pensa, mas será que eu estou sendo assediada? Mas quando você começa, na véspera de ir para o trabalho, começa a ficar ressentida. Puxa vida, eu não queria encontrar aquela pessoa. Então, algo está estranho. Né? Com certeza. É importante que as pessoas não guardem isso para si. Que ela comece a conversar, né, que seja com um colega, procure ajuda. Né? Eu acho que é importante também, que você já mencionou que dentro no caso, na perícia, eu acredito, tem também um apoio, né, médico, né? Acho que um apoio de uma situação médica ou de qualquer profissional de saúde em relação a essas pessoas. Existe a ABIPS, né, que dá apoio aos profissionais da segurança pública. É muito importante essa rede de apoio. E, às vezes, a gente tem a percepção, aí o colega, às vezes, não está enxergando, a gente dá uma provocada, sabe? Diz assim, olha, eu acho que você está precisando de um apoio, você não está achando que você precisaria ir lá. Ah, não, mas eu não vou. Aí você termina que você consegue captar que a pessoa realmente está precisando. Aí você faz uma abordagem externa ali com aquele setor da psicologia, né? Ótimo, porque eles têm expertise, né? Aí eles vão encontrar uma maneira de abordar ou de averiguar um pouco a mais o que possa estar acontecendo, até que consigam captar para a pessoa se cuidar, né? Perfeito. Doutora, qual é o prazo do momento que acontece o fato para que a pessoa possa fazer a denúncia e isso não se perca no tempo? No tempo, né? E você sabe que o assédio moral, se ele for permanente, a todo momento ele está ali acontecendo, né? Então, no caso, se você for solicitar uma reparação civil, né, seria 3 anos da data do conhecimento do fato. Certo. Né? Mas 3 anos. 3 anos para reparação, né? Dentro da relação, né, no caso, isso aqui, a gente trata da reparação civil, que está no Código Civil. Mas dentro da CLT, né, porque não é o caso, né, que nós somos aqui servidores públicos, mas no caso da CLT, dentro da relação de trabalho tem 5 anos, mas a partir do momento da relação de trabalho ela finaliza, você tem 2 anos para ingressar, né, com as ações. Certo? Mas é importante também ver os prazos internos também da punição, né? Assim, aí nós temos vendo o que a vítima pode ingressar, mas também temos os prazos da comissão para, né, apurar, né, a responsabilidade para que não sejam prescritos, né? Questões de advertência, multa, demissões, né? Que isso também tem que ser apurado. É importante denunciar por conta disso, para que não se prescreva, né? Certo. No caso, nós que somos da segurança pública, doutora, nós temos a Corregedoria Geral de Disciplina, que é a CGD. Eu lhe pergunto, num caso desse, o assediado ele vai fazer a denúncia em paralelo ao Ministério Público e à CGD? Pode sim. É importantíssimo ter uma corregedoria, porque as suas instituições elas se organizam, às vezes, de forma diferente. Então, se vocês têm uma corregedoria, é realmente encaminhar. Porque, assim, muitas vezes você pode encaminhar a denúncia para o chefe, para ele ter esse canal com a corregedoria, mas você encaminhar diretamente. Sim. São questões diferentes, porque quando você encaminha... Então, podem ir em paralelo? Podem, sim, porque, assim, é importante, inclusive, denunciar para os dois. A corregedoria para tomar as providências internas e, quando a gente atua, a gente vai atuar no meio ambiente como um todo. Como eu já destaquei, a gente não vai atuar
naquela pessoa. É não na só, ambiência, né? Exatamente, na prevenção. Né? Então, quando a gente tem a corregedoria também acompanhando, né? Inclusive o resultado, muitas vezes a gente pede o resultado daquele procedimento, né, correcional que ocorreu, a conclusão, se a conclusão, né, realmente houve um adoecimento, então vamos precisar melhorar o ambiente de trabalho. Isso é importantíssimo. Certo. Então, são duas perspectivas diferentes. É diferentes. importante saber disso. É uma dúvida de muitos. Perguntam, né, se eu denunciar na CGD, eu preciso também denunciar aqui? Claro. Então, já sabemos que tem A gente sempre pensar na perspectiva coletiva. Certo. Então, quando você denuncia, você está pensando no coletivo. Todo mundo de mãos dadas. Entendi. Eu sofri, mas eu não quero que ninguém mais sofra. É isso que a gente tem que deixar registrado. Doutora, e assim, nós temos vivenciado, né? A senhora tem visto aí também as notícias nacionais, né? Que aqui, por exemplo, a gente viveu uma tragédia agora que houve lá em Camusim, né? Eu não posso acreditar que um colega não estivesse adoecido para cometer o que cometeu, né? Não estou aqui para julgar, mas estou aqui para advertir, né? Que está acontecendo, né? Está acontecendo porque muita gente está adoecida, muita gente certamente se afastando para tratamentos, aqueles que conseguem ter esse reconhecimento, ou que às vezes os colegas conseguem induzir que ele se afaste, porque às vezes acontece. Eu conheço pessoas que estão completamente adoecidas e não têm coragem de pedir para se afastar, com medo das represálias. Isso é terrível. Isso é terrível porque a pessoa ela pode chegar num patamar que não vai ter jeito. Né? Por exemplo, o caso daquela moça lá de Minas Gerais, né? Chegou a um nível que ela se suicidou. E ela quis deixar as provas. Ela deixou os vídeos do assediador gravados. Ela fez questão de deixar no celular dela, porque ela sabia que aquela perícia ia levar o celular. Uhum. Então, eu lhe pergunto, qual é a visão de vocês quando vocês veem uma tragédia desse nível? Vocês conseguem ter essa percepção assim que a gente tem, nossa, os meninos estão adoecidos. A nossa tropa está adoecida. Inclusive, eu sou, como eu falei, eu sou procuradora do município de Sobral e abrange 59 municípios, né? Sim. E Camusim é um dos municípios que abrange a nossa atuação. Então, quando eu recebi os vídeos, né? Na verdade, o vídeo não. Quando eu recebi a notícia, eu fiquei assim paralisada realmente, né? Eu identifiquei, assim que eu vi, eu identifiquei logo como adoecimento. Porque não é normal com colegas, né? Então, assim, é adoecimento, sim. Será que nós estamos, né? Como a gente está se perdendo como instituição, que não estamos tendo aquele olhar, né? É saúde mental em relação, né? Inclusive, temos filmes aí que a gente já assistiu. Sim. Tem alguns filmes que retratam bem fidedignamente essa questão em relação à polícia, ao adoecimento, às pressões, né? Então, é preciso ter um olhar de um setor específico que tenha expertise para fazer o acompanhamento. Com certeza. Doutora. É importante esse acompanhamento, inclusive nos dizer, mudar de setor, não pode estar atuando em tal função até, né, retornar e houver realmente, né, uma melhora em relação a isso. Tem que ter um acompanhamento, porque nós, como os profissionais de direito, você como perito, às vezes a gente tem expertise. Então, tem que ter um setor específico para acompanhar. E para afastar, a gente sabe que, às vezes, é um profissional médico, um psicólogo, que determina, né, em relação àquela pessoa, se ela está adoecida, aonde ela deve estar. Né, se ela deve estar em casa, afastada. Mas, assim, muitas vezes em casa, mas acompanhada também. Né? Não simplesmente retornar sem saber, né, aquela insegurança. A pessoa, muitas vezes, nem mais se identifica dentro daquela relação, né, de trabalho, que é adoecedor para ela. Né? Então, é importante o acompanhamento. O acompanhamento é importantíssimo. Com certeza. Então, ali, quando eu vi uma situação daquela, a gente começa a refletir, né, aonde erramos, né? Porque não é um caso isolado, né? Nós tivemos, inclusive, naquele seminário do trabalho decente, foram relatados outros casos também. Né? Então, isso já são... A gente não quer falar de números, mas, infelizmente, nós já está crescendo esses números. Então, olhar para dentro, o que a instituição está fazendo em relação, após o que aconteceu. Né? Já vinha acompanhando, né? Então, é preciso ter um acompanhamento muito de perto, né, em relação a essas questões. O que o sindicato pode estar fazendo, né, também, né, fomentando, né, tratando, se reunindo, buscando, né, que haja um acompanhamento mais próximo em relação a essa situação, né, cobrar mesmo, acredito, né, todos os sindicatos que atuam dentro, né, eu acho que é o sindicato dos peritos, também tem o sindicato dos policiais civis, tem o sindicato, né, dos policiais penais. Exatamente, todos, né, nós temos a associação dos militares, né? Militares, é importante, né, discutir essa questão. Né? E buscar medidas, e cobrar medidas.
Porque nós não queremos mais perder vidas, né, Com Rosane? certeza, doutora. E nós estamos todos juntos nessa luta. Eu quero lhe dizer que todos nós da segurança estávamos lá naquele dia, lá do Dia do Trabalho Decente, do Ministério Público do Trabalho. Foi até o que me deu um alerta, assim, para... Eu disse, eu acho que a gente precisa conversar sobre isso. Né? E o que acontece? Doutora, nós sabemos das consequências do assédio. Nós sabemos. Eu até anotei aqui o estresse pós-traumático. Isso aqui eu já vivenciei na pele. Eu sei o quanto isso aqui dói. Você lembrar que vai trabalhar e você começar a passar mal. Uhum. Isso aqui é triste. Então, não é todo mundo que consegue ter a percepção. E como assim, às vezes, as pessoas têm, algumas pessoas, principalmente os homens, doutora, têm dificuldade de olhar para dentro. Não sei por quê, mas eles têm. E nós, mulheres, a gente, nessa rede, eu acho que a gente é mais junta, mais unida nesse sentido. Então, eu até anotei aqui algumas das consequências, né, da reiterada, ou às vezes foi só um caso, mas aquilo ali gerou uma situação que é traumática. Então, o estresse, a perda de autoestima, a ansiedade, a depressão, a apatia, a irritabilidade. Às vezes o colega está com um problema no casamento e descarrega lá no trabalho. Às vezes não dorme bem em casa, mas já é problema do trabalho. Aí descarrega na mulher e vai virando aquele ciclo da violência. Isso aí pode chegar até a conduzir até um suicídio. Né? Eu lhe pergunto, quando o próprio servidor não consegue ter essa percepção, mas nós, que estamos ali, vendo um colega adoecido, armado, porque se ele quiser se suicidar também, não vai ser... O facilitador não seria exatamente a arma, porque ele pode se enforcar, ele conhece exatamente o que ele pode injetar nele. Né? A senhora sabe que quem quer se suicidar não precisa, mas está armado, facilita. A pergunta é, se aquele colega não tiver essa percepção e nós tivermos a completa compreensão de que ele está adoecido, como agir? Quem agir? Pode agir? Uhum. Nesse caso, a gente sempre vai pedir o apoio daqueles profissionais que têm aquela expertise em relação a essa questão. Então, sinalizar que aquela pessoa precisa ser acompanhada e ali começar primeiro a ter o olhar. Porque, muitas vezes, como a gente falou, nós somos profissionais de diversas áreas. O que eu acho, né, você acha, mas precisamos de profissionais. Né? Uhum. Nessa área, principalmente, nós estamos tratando de uma atividade, né, que é dentro da segurança pública, né, muito específica, Sim. que precisa ter, acho que talvez, um cuidado redobrado, triplicado, quadriplicado em relação a essa questão. Então, nesse quadro de pessoal, principalmente da segurança pública, é muito importante ter o olhar para a pessoa. Né, um acompanhamento, eu não sei se existe dentro da instituição um acompanhamento diante do trabalho do dia a dia, uhum. que adoece, das questões que são vivenciadas. Só trabalha com dores, né? A perícia só trabalha com tragédia, com dores, né? Com dores, exatamente. Como é que está sendo acompanhado? Para justamente não gerar, né, esse estopim em relação a essas questões. Sim. Né? Porque o suicídio, as pessoas... mas por que tirou a vida? Você não sabe o que aquela pessoa vivia. Você não compreendia. Muitas vezes se desconfiava. Então, assim, eu acho importante formar essa rede, sabe, Rosane? Se você sentir que a pessoa pode estar adoecida, tem algum setor específico que possa ter uma conversa, né? Para que ela possa ser acompanhada de perto, né? É importante vocês buscarem isso, porque a partir de um profissional que ele pode realmente dizer o que fazer. Nós temos os plantões, né, lá da Secretaria de Segurança nessa área, doutora, mas eu digo assim, às vezes a pessoa também ela se fecha tanto que a gente não consegue perceber. Eu sei, imagino. E se aquela pessoa, por exemplo, já era uma pessoa que já era calada, mas ela sempre foi calada. Uhum. Os colegas, não, Rosane, ele tá no estado normal dele, ele é calado assim. Eu digo, gente, vocês imaginam uma pessoa que está numa condição dessa e, por exemplo, vai fazer uma perícia de um suicídio. Aí vai remontar ela uma história toda na cabeça, né? Aí volta para o posto, volta para a central. Aí, daqui a pouco, é chamada para outra cena. Então, a pessoa já está adoecida. E, se a pessoa não tiver a percepção por ela, então tem que chegar alguém junto e abraçar, acolher, tentar que esse setor que cuida, né, dos profissionais... Na iniciativa privada, nós temos os programas que, assim, o que hoje chama PGR, né? Eu digo na iniciativa privada, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Então,
há um estudo do expertise, né, tem tanto programa também de saúde, né, e o de riscos, né, que ele vai ao local do trabalho e verifica quais os potenciais riscos e, por conta disso, faz um planejamento de ações. Né? Então, de repente, dentro da segurança pública, tem um planejamento de ações para aquelas condutas específicas e de acompanhamento. Porque, assim, a título de exemplo, né, mas não é lógico que é muito mais grave em relação a uma pessoa que trabalha em altura. Né? Então, se ela sofre, né, de labirintite, então, ela, não é o né, lugar para ela. Não é o lugar para ela. Então, mas como é que eu vou saber? Então, se você vai trabalhar em altura, está aqui os exames, vão fazer esses tipos de exames. Opa, deu positivo, então realmente aqui não é a sua atividade. Só fazendo assim uma comparação. Né? Então, a partir disso aí também, de repente, fazer estudos. Olha, nossas atividades é assim, assim, assim. Então, como é que a gente vai acompanhar? Será que tipos de exames nós teríamos que fazer com frequência? Que tipo de visita, de acompanhamentos teríamos a partir né, do adoecimento, a partir de conhecimento, né, de olhar para si, né, para poder identificar? Porque tem que se fazer um estudo em relação a isso. A gente não pode ir pelo achismo. Eu acho aquilo, cada um vai achar uma coisa e a gente vai ficar perdido. Então, comparando, né, as empresas têm esses programas que a gente cobra, né, as ações. Né? Então, cada mês existem algumas ações que são necessárias ser feitas. Treinamentos, exames médicos periódicos. Então, eu acredito que dentro da nossa instituição a gente tem... Sensibilização, né? Sensibilização, capacitação. Né? Então, a própria CIPA, né? A CIPA, agora, ela agregou também a prevenção ao assédio sexual. É uma lei recente. Eu vi. Então, a CIPA, além da prevenção do acidente do trabalho e também do assédio, né? Do assédio sexual e outras né, violações dentro do ambiente Aquela do trabalho. comissão ali fica sendo um setor, né, que vai receber aquela pessoa. Que né? tem a representatividade de ali, né, patronal, trabalhador. Né? Tem então, sua imunidade. Exatamente. Né? Então, é importante, primeiro, olhar para você. Você tem que fazer a sua análise interna, a sua reflexão. Minha instituição funciona dessa forma. Nós temos esse tipo de atividade que adoece. Então, assim, nós precisamos do acompanhamento. Um exame há tantos meses, um acompanhamento disso, a cada tanto tempo, fazer sempre... Ter uma rotina, Uma rotina, né? Assim, até uma rotina mesmo dentro da unidade, né? De uma conversa inicial, um bate-papo, de repente, né? Como é que está a situação. Que aí você pode tirar aquela pessoa que, às vezes, é tímida e você, às vezes, entender por que ela é assim. Né? Então, assim, só trabalhando internamente, com esse olhar. Fazer um relatório, por exemplo, uma pesquisa de clima organizacional. De clima organizacional, né? Uma conversa, muitas vezes, reservada. E é sempre importante que seja a pessoa de fora. Porque se for Rosane que vai falar com aquela pessoa que, muitas vezes, já tem um conflito, a pessoa, não... Vai dar em nada, né? Assim que a gente diz, vai dar em nada. Então, assim, é importante que se faça de fora também, que a pessoa fique à vontade. Né? Isso que a gente sempre conversa com as empresas. Olha, vamos fazer aqui uma análise do clima organizacional, vamos fazer uma capacitação sobre assédio moral? Vamos. Eu vou chamar meu advogado da empresa. Eu digo, não, vamos fazer o seguinte, contrate uma empresa, expertise. Nós, muitas vezes, até indicamos o próprio Sereste, que é nosso parceiro né? Na região, né? Que muitas vezes eles têm psicólogos, né? E quando eles conseguem também, que são poucos, né? Então, assim, fazer algo de fora, né? Que tem um outro olhar. O Sereste é um grande parceiro. O Sereste é um grande parceiro. Pois é. Doutora, esse assunto é muito rico. Nós falaríamos aqui por horas, né? Então, vamos ver aqui como é que está o nosso tempo. Então, doutora, assim, a senhora fique bem à vontade agora para fazer suas considerações finais, saber como é que nós podemos combater, punir, minimizar. Nós já falamos bastante disso. Então, quais são as considerações que você queria deixar para todos os profissionais da segurança pública, para nós que representamos os colegas que são profissionais da segurança pública? O que a senhora deixaria aí? Interessante, assim, quando a gente fala do assédio, primeiro a gente entender que também precisamos olhar para dentro da instituição. Né? Somos servidores públicos. Né? Pensando nisso, o próprio Ministério Público do Trabalho ele tem instituído as comissões né, de enfrentamento ao assédio. Nós temos, né, inclusive fazemos, em todos os estados, nós temos as comissões né, justamente para tratar do tema internamente. Porque o que a gente busca fora né, de regularização das empresas, mas muitas vezes o assédio está interno. Então, a gente tem essas comissões. Então, a gente acredita muito no diálogo. Programas de prevenção. Recentemente, o governo federal, acho que em abril, né, ele tem uma lei recente justamente tratando da prevenção em relação ao assédio sexual. E ele fala ali, União, Estados e Municípios. Né? Então, um programa de prevenção, de suma importância o que é a prevenção. Porque a gente não quer chegar no adoecimento. Então, a gente vai conseguir reverter esse quadro se a gente tiver uma prevenção constante,
né? E não é só um evento que vai resolver isso. É preciso fazer um cronograma, um trabalho, né, a longo prazo. Não é também assim de imediato, porque a gente precisa entender a instituição, buscar espaço de diálogo, de confiança dessas pessoas, criar um clima organizacional favorável, né, a um ambiente sadio. Mas para que tudo isso ocorra, Rosane, é importante você se reconhecer primeiro. A gente só pode resolver um problema e estruturar uma ação para aquele problema quando você se reconhece. Olha, nosso problema é esse, esse e esse. Onde é que está o problema? Na ponta. Nós temos problema em plantões, nós temos problema em delegacias, é no administrativo. Onde é que está o problema? É o excesso de trabalho, é o excesso de a trabalho, falta de peritos. Exato. O excesso de trabalho, vamos lá. Todos nós temos excesso de trabalho, porque cada vez nós somos poucos, né? Então, a gente tentar, inclusive, tratar disso. Como a gente amenizar. É lógico que, numa situação excepcional, que deve ocorrer muitas vezes, num acidente, algo da perícia, que às vezes você tem que sair naquele horário, e às vezes extrapola, extraordinariamente, tudo bem. Mas tem um apoio da equipe também. Né? Eu acho que o apoio em relação a isso, não é só cobrar, mas estar presente na hora do apoio. Porque, assim, sabemos que dependemos muito também de concurso público, né, para a gente aumentar o nosso quadro, né? Mas também é outra luta, né? E pauta do sindicato também. Com certeza, né? Inclusive tem uma turma aí que está lutando para entrar, que vai ser muito bem-vinda. Por quê? Porque a gente sabe também que a sobrecarga ela também gera o adoecimento, né? E importante também, como vai chegar uma turma, começar com essa turma lá, porque existem as capacitações, existem os treinamentos, não é isso? Existe a academia, lá na academia militar. Pronto, vamos trazer na academia, vamos discutir o tema também desde a academia, né, para ter esse olhar, levar a questão dentro da academia já com esse olhar. Recepcioná-los. Né? E assim, acompanhá-los, né? Assim, mas no passado nunca teve isso, só porque é uma turma nova, assim, nada que a gente não tenha feito no passado que a gente não possa melhorar. Até para você ver realmente quais são os talentos de cada um, quem é que tem um perfil mais para dentro do laboratório, quem é que tem um perfil mais para local de crime, quem é que é mais operacional para estar em local de crime. Não é todo mundo. Isso. E quando você acompanha desde o início, porque assim, vamos chegar pessoas novas, né? Eu digo pessoas novas não quer dizer em relação à idade, mas recém-chegadas dentro, né, da segurança pública. Então, muitas vezes ela chega ali naquele ambiente, tudo é novo, é um medo, né? Tudo que é novo para a gente gera um certo medo. Será que eu vou ser bem acolhido, né? Então, você acompanhar. Acho que é muito importante que uma comissão acompanhe. Nem que não precisa estar no dia a dia, mas de vez em quando eu converso, como é que está no ambiente, está se adaptando, alguma sugestão. Então, assim, a partir dali, ele já pode até visualizar ali uma situação que pode depois configurar um assédio, mas, às vezes, falta de comunicação. Sim. Olha, essa falta de comunicação é terrível. Se a gente não expõe o que a gente quer com clareza, muitas vezes inicia uma série de discussões, de debates, né, ali, diálogos violentos, né? Com certeza. Tratar também, inclusive, nós tivemos hoje, né, um treinamento muito bom que foi feito pelo Sereste, feito pela nossa comissão, que eu faço parte da comissão, foi sobre a comunicação não violenta. Eu tenho lido sobre isso, doutora. Muito importante, né? Esse treinamento também. Muitas vezes a gente não se visualiza. Isso não é só para o trabalho, não. É para nossas relações, né, familiares. Às vezes a gente não se reconhece numa situação, né? Então, tem esse Às vezes, olhar. uma palavra que você muda tudo, né? Exatamente. Porque, assim, tem pessoas que têm aquele perfil mais... assim, aquele tom de voz, né? Sim. Tão firme que eu não posso nem ouvir, né? Então, assim, às vezes aquela pessoa não sabe que aquele tom de voz perturba tanto o outro, né? Então, discutir mais isso. Acho que ter esse relacionamento, acho que a gente vai conseguir, né, modificar. Porque nós somos a instituição. Sim. Nós somos seres humanos, né? E depende de nós, seres humanos, né, mudar essa realidade. E nós queremos ser humanos e temos dignidade, né, que continue dentro do mercado de trabalho, seja nas relações de trabalho, na vida social. E a gente quer essa garantia. A gente não quer mais adoecimento, a gente não quer mais perder vidas, né? A gente não quer mais participar dessas questões porque teve uma pessoa que se suicidou, porque teve um falecimento, uma morte drástica, como foi aquela de Camusim. Né? A gente quer progredir em relação, né, como melhorar. Né? Então, é importante o sindicato, que eu vejo também, o sindicato
sindicatos em geral, trazer também para a pauta das convenções coletivas, acordos coletivos, né? A questão dos direitos humanos, né? A defesa dos direitos humanos. Temos muitas pautas como LGBTQIA+, das pessoas negras, da pessoa com deficiência, as pessoas trans, as mulheres vítimas de violência. Vamos trazer essa pauta também para uma negociação coletiva, né? Vamos buscar junto ao Estado, ao município, nessa pauta também, que o sindicato também, né, defende o trabalhador, e o trabalhador muitas vezes está nessas minorias, né, que são um pouco ali em situação de vulnerabilidade dentro da instituição. Com certeza, doutora. Então, eu agradeço muito a sua presença, agradeço aqui a senhora mesmo com a sua agenda aí que estava bem complicada, mas encontrou esse tempo para a gente fazer aqui esse momento. E posso colocar à disposição o nosso sindicato. Eu posso falar aqui também que todos os nossos representantes da segurança pública, eles são muito afeiçoados à temática e não deixariam de colaborar com o que vocês precisassem da gente para fazer uma grande campanha ou um grande trabalho, como possa se chamar, uma comissão, tá? Então, assim, eu acho que é um trabalho realmente que ele tem que ser continuado. Não adianta eu puxar essa temática e, no decorrer do tempo, a gente deixando ela escorrer, né? A gente tem que realmente manter um nível, até para poder que os nossos peritos, os nossos profissionais da segurança, de um modo geral, se sintam acolhidos, sabem que pode contar com a gente, né? Muito importante. Então, inclusive, eu me coloco também à disposição, o Ministério Público do Trabalho, né? Também aqui à disposição. Como você falou, eu sou coordenadora da Cor de Igualdade, né? E dentro da coordenadoria, né, a gente desenvolve projetos também, né? Procedimentos promocionais, porque o Ministério Público do Trabalho ele atua na repressão, mas também na prevenção. Sim. Porque a gente verifica que atuamos na repressão, mas o prejuízo é tão grande, Rosane, que a gente verifica que é necessário também prevenir e buscar ações de prevenção. Então, executamos projetos, participamos desses eventos, né, justamente para trabalhar essas temáticas. E é interessante que cada vez mais, né, essa temática nós temos sendo solicitados, né, para debater, para participar, né, porque é importante qualificar, né, tratar do tema. E esse tema a gente tem que falar do dia a dia, são todos os dias, né, que a gente tem que tratar desse tema. Então eu agradeço, né, esse espaço, dizer que nós estamos à disposição, né, para a gente trabalhar junto em relação à temática, principalmente em relação à segurança pública, que muito nos preocupa, né, em relação à sanidade dessas pessoas que estão lá. Então, conte com o Ministério Público do Trabalho. E estamos à disposição para buscarmos, né, melhorar cada vez mais esse ambiente através de espaços de discussão. Sim. Né, e essa mesa aqui está aberta, viu, doutora? Para a senhora, se quiser um dia vir sentar aqui com todos os nossos sindicatos da segurança e associações, também a gente pode fazer acontecer esse momento. Aí. Inclusive, eu já estive um momento de uma live, acho que foi com o Simpol, não sei se vocês se recordam, foi também tratando um pouco dessa temática, né, em relação, né, ao assédio moral. Então, estamos todos juntos, né? Juntos e misturados, e juntos e acolhendo, e juntos sensibilizando. E gostaria aqui, pessoal, hoje de finalizar esse podcast com essa grande profissional que fez acontecer para estar aqui no PeritoCast hoje. Foi questão de honra a gente realmente trazer essa temática, né? Eu não poderia seguir nos nossos PeritoCast sem antes falar disso. É um momento que está fervendo essa temática no Brasil como um todo. E nós sabemos que cada um dando o seu pedacinho vai dar certo, né, doutora? Para a gente melhorar isso aí. Isso, porque a construção tem que ser coletiva. Não existe ninguém sozinho, né? Tem todo mundo segurar a mão de todo mundo e juntos, né, a gente conseguir melhorar, né, essa sanidade, né? Que muito nos preocupa, né? E o que precisar também da perícia para a gente participar de algum evento, de fazer algum tipo de discorrer sobre alguma temática também. A gente fala lá com a gestão da PEFOS. A gente tem tentado realmente que a sociedade entenda o nosso trabalho. É difícil alguém defender aquilo que não conhece, né? A gente está fazendo uma divulgação institucional mais elaborada sobre isso. Esse canal aqui, principalmente, foi com esse objetivo. Então, é só parabenizar, então, né? E agradecer. E ficarmos à disposição para parcerias. Doutora. Pois muito obrigada. Pessoal, então, finalizamos aqui o nosso 4º PeritoCast, né? Aguardamos também a sugestão de vocês para novas temáticas e estamos aqui dando o final de hoje. Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês.